Bom dia pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos começar mais uma aula aí. Hoje eu vou estar passando para vocês uma aula aí, em continuação da aula passada, né? Então vai ser uma aula aí mostrando o funcionamento, o acionamento de alguns equipamentos que a gente viu na aula passada. Então lembrando, eu passei um pouco sobre os respiradores mecânicos, falei um pouco sobre o respirador eletrônico, né? Expliquei também a utilização deles e hoje a gente vai estar utilizando alguns princípios de acionamento. Então, como que funciona esses equipamentos que eu passei para vocês na aula passada? Então, são equipamentos eletrônicos. Então, como que funciona esse acionamento? Que tipo de sistema que é utilizado? Vou estar falando também um pouco sobre pneumática, um pouco de hidráulica, né? Então a diferença entre esses dois, a hidráulica, eu vou estar passando um projeto para vocês estarem analisando, um projeto real e um pouco simples de fazer, que vocês podem até fazer na casa de vocês, com a utilização de alguns componentes que vocês encontram aí no dia a dia. Bom, eu vou estar passando também uma introdução mostrando o funcionamento desses componentes e aí depois eu vou estar passando para vocês um vídeo e explicando o funcionamento da hidráulica em si, né, que a gente vai estar trabalhando hoje. E a pneumática a gente vai fazer em uma outra aula, mas eu vou estar explicando o funcionamento de todos esses componentes aqui agora. Bom, o que é hidráulica? Primeiro de tudo, hidráulica é a ciência que estuda as características físicas de fluidos líquidos, repouso, confinados, né, ou em movimento de escoamento. A lei fundamental da hidráulica é a pressão exercida em um ponto qualquer de um líquido em repouso estático. É a mesma em todas as direções e exerce forças iguais em áreas iguais. Bom, aqui é um texto bem técnico, né? Então, acredito que vocês não vão estar entendendo. Então, eu vou estar explicando. A hidráulica em si, ela estuda ali a força dos fluidos. Então, o que é um fluido? Fluido é um líquido, né? Então, digamos a água. A água é um fluido. Então, ela estuda a força, né? Então, a força ali nada mais é que é o peso exercido ali, gerando uma pressão. Isso aí causa hidráulica, né? Então existem vários tipos aí de equipamentos hidráulicos, né? Que eu também vou estar mostrando alguns exemplos. Então nada mais é que isso, estuda a pressão, né, de algo para gerar um acionamento de um outro componente, né? Pneumática. A pneumática é um termo que se refere ao movimento do ar, de gases ou movimento do vento. Mas uma mangueira pneumática na indústria é entendida como sendo uma mangueira capaz de conduzir gases em uma pressão maior do que a pressão atmosférica. Então, a diferença entre a hidráulica e a pneumática é o que? A hidráulica a gente trabalha com líquido. Então, a pressão do líquido vai gerar o movimento de algum objeto que você está utilizando ali, né? Digamos que você vai movimentar ali algum atuador. Então, você vai gerar aquela pressão, gerando aquela pressão, aquilo vai ter um movimento, gerar um movimento para poder fazer o acionamento do teu objeto. Para isso, é necessária essa pressão. A pressão hidráulica é do líquido, né? A gente está falando de líquido, de água, de qualquer outro tipo de óleo e assim seja. E a pneumática, a gente está falando sobre os gases, né? Gases, o ar, o próprio ar. E quando a gente fala sobre pressão atmosférica, o que é? A gente está falando aqui da atmosférica. Não é essa atmosfera que a gente tem aqui, que todo mundo está aprendendo na escola aí. A pressão atmosférica é um ambiente. Então, o ambiente, a gente vive em um ambiente que ele tem ar ali, né? Suspenso aqui, em qualquer lugar. E a pressão atmosférica, ela não tem força nenhuma. Então, a gente está falando sobre a gravidade, já está entrando em outro assunto aí. Mas a pressão que a gente está mostrando aqui é a pressão do ar. Então, a pressão do ar exercida em um objeto vai gerar também um acionamento de algum componente, né? Então, a mesma coisa, é praticamente a mesma coisa. Hidráulica e pneumática é praticamente a mesma coisa. O que muda entre eles
são a utilização de diferentes, como posso dizer, tipos de componentes. Então, a hidráulica eu uso água e óleo, né, ou algum tipo de fluido, e a pneumática é através do ar, né, o ar comprimido. Então, gerando uma pressão ali em um certo ponto, vai gerar o acionamento de algum objeto, né? E também vou estar mostrando aqui um exemplo, né, de acionamento. Então, aqui, pessoal, ó, digamos que aqui é o fluido, né? Vamos falar de hidráulica. Então, aqui o H está representando aqui a altura. Então, digamos que isso aqui é um recipiente de água, certo? Isso aqui é a área, né? A área base. Então, vamos imaginar que exercendo uma pressão aqui, ó, nesse ponto, a gente exercendo uma pressão, essa água vai ter que sair para algum lugar. Então, se ela não tem nada para estar saindo, nenhuma área, algum furo ou alguma área para ela estar saindo com essa pressão aqui, ela vai transbordar. Imagina que isso aqui é um balde, ela vai transbordar para fora, certo? Beleza. Agora, quando eu falo pressão, é peso, viu, pessoal? Então, eu estou falando aqui de peso, aplicar um peso aqui e essa água gerar uma pressão, né, contrária. Então, imaginando aqui que eu tenho uma furação, né? E aí eu exerço uma pressão aqui e essa pressão ela vai sair num furo menor aqui embaixo. Então, lembrando lá, quanto menor a minha área, né? Quanto menor a minha área, maior a minha pressão, né? Então, aqui eu tenho uma grande área de água que vai ter que sair por um furo menor. Ela saindo na pressão atmosférica, que sem exercer pressão nenhuma aqui, ele vai escorrer, vai descer a água devagar. Agora, a partir do momento que eu colocar um componente fechado e empurrar essa água aqui, nesse sentido, ela vai gerar uma pressão, né? E aí vai gerar um acionamento. Então, imagina só que eu coloque um circuito e aí eu gerei a pressão e ele vai gerar alguma força aí e fazer uma movimentação de algum componente, vai dar o acionamento. Um exemplo dessa aplicação seria aqui um elevador aqui hidráulico, né? Então aqui a gente representando é a força, que é F1 está representando de força. O meu A1 está representando a minha área 1, né? E aí aqui o meu A2, a minha área 2 e o F2, a minha força 2. Vemos aqui que nesse caso seria ele está ao contrário. Então aqui eu tenho uma menor área e aqui eu tenho uma maior área. Então digamos aqui que eu vou ter uma menor força aqui. Então ele vai estar elevando o carro através de uma força, né, mas não vai estar dando um acionamento muito forte. Se eu mudasse, desculpa aqui, mudou não. Se eu mudasse, colocasse esse lado para esse lado, então ia gerar uma pressão bem maior, né, uma força maior aí de pressão. Mas aqui ele está representando que o meu F1, ele está empurrando essa água ela vai ter que subir aqui e fazer o acionamento, subir o meu carro aqui, né? Nesse caso aqui, ele está representado como azul, seria um elevador hidráulico, então aqui a gente seria óleo, né? Então, aplicando a minha força na minha área 1, ela vai subir aqui com a força 2 na minha área 2, fazendo a elevação do meu carro, né? Bom, existe um outro tipo de acionamento que é o CLP. O que é o CLP, né? Vou ler aqui. O controlador lógico programável, ou CLP, é o computador que recebe informações do ambiente externo e, diante delas, toma decisões de lógica, de acordo com a programação feita por um programador, para executar variadas funções, desde comunicação com outros dispositivos até acionamento de grandes equipamentos. Então, não deixa de ser um acionamento, só que aqui é um acionamento eletrônico. Então, ali a gente está usando o princípio da hidráulica e da pneumática, que a gente não tem nenhum equipamento eletrônico, nenhuma placa controladora para estar regulando isso. Já nesse caso aqui, pessoal,
O CLP ele é um controle lógico programável. Então a gente está fazendo todo o controle lógico, que é através de um dispositivo programável, que a gente vai programar o acionamento. Esse acionamento ele é feito através de afiações, né, e placas controladoras. Essa placa é uma placa específica. Ela é semelhante ao CNC, né? Então, como eu passei na aula para vocês sobre o CNC, o controle numérico computadorizado. Então, ali a gente utiliza alguns tipos de códigos para poder fazer alguns tipos de acionamento. No caso do CLP, a gente vai utilizar alguns códigos, só que seriam blocos. Então, a gente faz a programação através de blocos ali para estar movimentando e gerando ali um movimento. O CLP, pessoal, ele é bastante utilizado aí nas empresas, né? Então, como vocês podem ver, alguns robôs que trabalham em linhas de produção, montando carro, soldando carro, são aqueles braços que trabalham ali, vocês já devem ter pesquisado. Inclusive, eu vou até mandar um link de um vídeo para vocês verem esses robôs trabalhando. Então, ele trabalha ali com uma forma de um controle, e esse controle é um operador que controla. Então, ele fica controlando ali através de um CLP, através de módulos, né? Então, é dessa forma que funciona o CLP. E isso é utilizado aí em diversos equipamentos. Um deles é os atuadores lineares, né? Então, lembra quando eu passei sobre o atuador linear? Quando eu falo de acionamento, eu falo de pressão aqui. Então, essa pressão ela pode ser gerada tanto através de um acionamento eletrônico, ou um hidráulico ou pneumático, né? Então, eu já passei explicando aqui sobre os atuadores, como é que funciona, só mostrando aqui que é um exemplo que pode ser utilizado também, pessoal. Um outro projeto aqui seria esse respirador mecânico que eu passei lá na aula passada para vocês, só mostrando aqui novamente. Nesse caso aqui, ele está utilizando um sistema de CLP. Então, esse CLP está programado para fazer esse movimento de giro aqui, gerando uma pressão aqui, e isso aqui fica gerando o tempo todo. Então, ele já foi programado ali para ele trabalhar dessa forma, né? Então, ele pode ser utilizado aí, digamos que se não fosse utilizado de uma forma eletrônica, ele poderia ser utilizado de uma forma pneumática, né? Ou hidráulica. Então, ia gerar o acionamento da mesma forma. Mas nesse caso aqui, foi utilizado aí um componente eletrônico, cujo codificador dele é um CLP. Então, a gente dá até para ver que a bateria, a fiação está ligada num computador, né? E aí do computador, ele dá o start para fazer o trabalho aí de movimentação. Bom, o que eu tinha para explicar era isso. Eu vou estar passando para